muito boa tarde a todos e a todas. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o honroso convite que me foi feito. Espero que estejam a ouvir bem. Por isso eu levantei-me, dado uma questão da altura, acho que aqui o microfone talvez funcione melhor para uma pessoa de estatura baixa como eu. Mas, em primeiro lugar, gostaria de agradecer o honroso convite que me foi feito, quer ser Vice-Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, quer, obviamente, a ser Presidente da Secção Social, Sr. Juiz Conselheiro, Professor, permita-me, Júlio Gomes, cumprimentar, obviamente, o Sr. Juiz Conselheiro, Dr. Domingos Moraes e o Sr. Procurador-Geral Adjunto, a Dr. Viriato Reis, que me facilitou bastante o trabalho, por isso, se calhar, não vou cumprir os 30 minutos. Agradecia que colocassem aqui o relógio, como o Dr. Viriato teve, para eu depois conseguir, porque eu perdi completamente a noção do tempo. Bom, relativamente, então, ao tema que me traz aqui hoje, a diretiva relativa à melhoria das condições de trabalho nas plataformas digitais, uma diretiva muito recentemente publicada, uma diretiva 2024/2831 de 23 de outubro, que foi publicada no dia 11 de novembro e que tem um prazo de transposição até dia 2 de dezembro de 2026. Ora, dentro dessa diretiva, que é uma diretiva que eu diria demorou mais do que uma legislatura inteira para ser aprovada. A primeira proposta foi apresentada a 9 de dezembro de 2021, depois de 2 consultas aos parceiros sociais feitas pela Comissão Europeia e, como vemos, só foi publicada no dia 11 de novembro e aprovada pelo Conselho Europeu e depois no dia 23 de outubro, conforme eu disse. Por isso podemos ver aqui um hiato temporal quase de 3 anos para conseguirmos aprovar a nível europeu uma diretiva relativa à melhoria das condições de trabalho nas plataformas digitais. Vamos ver o que é que se seguirá relativamente a isto. Claro que a grande discussão, e permitam-me fazer aqui só estes parênteses, a grande discussão a nível da União Europeia nesta diretiva não era tanto a questão da gestão algorítmica, que também queria tratar aqui um pouco, no capítulo 3º, mas era, sobretudo, e continua a ser, a do capítulo 2º, a presunção de laboralidade. Aí sim, tivemos muitos avanços, recuos, e praticamente esteve para não ser aprovada esta diretiva, exatamente pela discussão a nível do Conselho Europeu desta presunção, quais os critérios e qual a redação que deveria ter esta presunção. Dentro desta diretiva, que tem vários capítulos, eu queria dirigir-me sobretudo a estes dois, a presunção de laboralidade do capítulo 2º e a gestão algorítmica do capítulo 3º. Até porque a gestão algorítmica que está no capítulo 3º é muito interessante, primeiro porque é a primeira legislação que temos especificamente a nível laboral e a nível da União Europeia sobre gestão algorítmica, mas também pelo âmbito de abrangência da mesma. O Sr. Conselheiro Júlio Gomes abordou referiu exatamente esta ideia da União Europeia de ter cada vez mais um âmbito de aplicação muito mais vasto, não apenas para os trabalhadores subordinados, mas também para trabalhadores verdadeiramente independentes. Ora, a parte da gestão algorítmica no capítulo 3º da diretiva aplica-se não apenas aos trabalhadores que tenham um contrato de trabalho ou os trabalhadores que venham a ter um contrato de trabalho reconhecido pela aplicabilidade da presunção prevista no artigo 5º, mas também aos verdadeiros trabalhadores independentes. E isto parece-me um passo muito importante nesta proteção cada vez maior e que deve ser feita a todos os que trabalham e que utilizam, que são controlados por esta gestão algorítmica que não se cinge de forma alguma apenas às plataformas digitais. Ela começou nas plataformas digitais, mas hoje em dia é algo que se aplica em todas ou em grande parte das formas de trabalho, não apenas por meios digitais, mas também meios tradicionais, eu diria. E é importante, então, este primeiro passo que foi feito na diretiva, e veremos o que sairá agora para o futuro, porque no plano de ação da Comissão Europeia, que ontem viu tudo aprovado, todos os comissários, por isso no plano de ação apresentado para agora os próximos anos, tem lá uma medida de vir eventualmente a aprovar uma diretiva relativa às condições de trabalho, também ao direito à saúde, ao desligar e à eventual gestão algorítmica. Ou seja, não apenas a gestão algorítmica nas plataformas digitais, mas também para todas as outras formas de trabalho. Que me parece, repito, um aspecto muito positivo e consiga avançar. Mas se demoramos quase 3 anos para conseguir aprovar uma diretiva para as plataformas digitais, não sei o que será relativamente mais amplo, mas veremos e futurologia não faço de forma alguma.
Por outro lado, relativamente a esta diretiva que incide sobre o trabalho nas plataformas digitais, nós estamos a falar de milhões de pessoas na União Europeia e apenas na União Europeia. Isto é muito importante que se diga, dados da União Europeia que não estão atuais, não estão de forma alguma atuais, diziam que em 2022 nós tínhamos quase 29 milhões de pessoas a trabalhar nas plataformas digitais e que o seu número para o próximo ano, em 2025, nós já estamos quase lá, seria a mais de 40 milhões. E disse que não queria fazer futurologia, mas creio que este número será muito superior. Por outro lado, também, a questão que afigura-se essencial nesta questão do trabalho na era digital, mas sobretudo aqui nas plataformas digitais, é atender à subordinação jurídica que nós devemos ter em atenção quando se fala do trabalho nas plataformas digitais. O Procurador-Geral Adjunto já abordou um pouco até, analisando a jurisprudência que nós temos tido a nível dos tribunais de relação, neste momento, conforme disse também, 2 tribunais de relação, de Évora e do Tribunal de Relação de Guimarães, mas com certeza eu diria que não pode ser uma visão demasiado restrita da subordinação jurídica e não pode olhar-se nem interpretar-se este conceito de subordinação com as lentes do século XX. Tem de ser vista com lentes do século XXI e, por isso mesmo, no caso dos estafetas, mas não só, do caso dos motoristas ou de outras formas, nós temos de ver que certas características tradicionais típicas de uma relação de trabalho não têm o mesmo valor e não podem ser um obstáculo decisivo para a existência de subordinação jurídica nesta realidade que é exatamente o termo em inglês, mostra mesmo, na crowd ou na pool, ou seja, na multidão, estes critérios não têm, não têm esta importância, sobretudo com a gestão algorítmica, e por isso eu comecei por dizer a importância desta gestão algorítmica. Nesta gestão algorítmica, em que está mais do que reconhecido que por detrás dos mecanismos de gestão automatizada de plataformas se escondem novas e fortes assimetrias, desde logo informativas, mas também formas inéditas de controle, temos então de ver este conceito de subordinação. Por outro lado, também tenho a dizer que o conceito de plataformas digitais que está na diretiva é um conceito bastante amplo. E por isso o conceito de plataformas digitais abrange não apenas tradicionais plataformas digitais que nós todos podemos identificar de crowdwork offline, motoristas, estafetas, etc., mas também todo o trabalho de plataformas digitais que é feito na cloud. E sendo certo que o nosso artigo 12A, na noção que tem no número 2, já tem também essa noção muito ampla de plataformas digitais. Por outro lado, também, eu diria que nós devemos atender, quando estamos a tratar o trabalho nas plataformas digitais, e a diretiva teve isso em conta, que o sucesso, se me permitem, entre aspas, das plataformas em escapar à sua responsabilidade como empregadores está relacionado sobretudo com 2 fatores. O modelo de negócio baseia-se no distanciamento contratual entre trabalhadores e o principal empregador, em que as plataformas contratam predominantemente trabalhadores como independentes, estipulam frequentemente relações contratuais com intermediários, o que se levanta a questão, desde logo, do intermediário, a que não escapou também o regime na diretiva. A diretiva também regulamentou a questão dos intermediários no trabalho nas plataformas digitais. E, em segundo lugar, se me permitirem, as plataformas digitais têm vindo a dominar, entre aspas, a arte de ajustar os termos e as condições contratuais ou ajustando ligeiramente o modelo de negócio para, em alguns casos, disfarçar a subordinação e até atenuar o impacto de decisões judiciais que têm tido um pouco por todo o mundo. Há decisões judiciais em todos os continentes. Ora, é neste contexto que nós temos de ver a diretiva relativa à melhoria das condições de trabalho nas plataformas digitais e também é neste contexto que surgiu o artigo 12A do Código do Trabalho. Por outro lado, também, a gestão na diretiva, é neste contexto, como eu disse, que surgiu a diretiva, que é um grande avanço nesta matéria, também tem algumas sombras, eu diria, que gostaria de salientar aqui, mas, sobretudo,
na gestão algorítmica, que é típica destas plataformas e que, por isso, a diretiva resolveu regulamentar, pode levar a duas macroconsequências, eu diria. Por um lado, a frequente e errónea classificação contratual, e por isso temos o capítulo 2º da diretiva a tratar da presunção de laboralidade, e a degradação das condições de trabalho. Ora, a este nível, então, conforme também eu já disse aqui, a introdução de uma presunção de laboralidade a nível europeu foi uma inovação muito grande, e é interessante notar, e o Sr. Procurador-Geral Adjunto já referiu, que a diretiva faz referência nos considerandos à recomendação 198 da OIT, ao princípio da primazia da realidade, e esta presunção de laboralidade que é consagrada no artigo 5º, embora também tenha aqui referências no artigo 4º, conforme eu disse, é uma inovação muito grande, mas tem aqui algumas, se me permitirem, algumas sombras que podem minar a sua eficácia. E porquê? A primeira prende-se com o facto da ativação da presunção, embora seja formalmente geral, estar sujeito a uma dupla filtragem. Aplica-se apenas a plataformas que organizam o trabalho, é esta a definição que está, de acordo com o número 3 do artigo 1º, e apenas na presença de factos que indiquem controle e direção, tendo em atenção o que está no artigo 5º, número 1. E esta parte, esta redação do artigo 5º é, conforme eu disse há pouco, a que gerou mais divisão nos diferentes Estados-membros da União Europeia, tendo esta redação final mais genérica de factos que indiquem controle e direção, deixando aos Estados-membros a forma como fazem a transposição, como farão a transposição desta mesma redação. Ou seja, os Estados-membros são livres de transpor com critérios como nós temos no artigo 12A, com as várias alíneas do número 1, ou podem fazer uma presunção mais genérica como existe no ordenamento jurídico espanhol, embora no ordenamento jurídico espanhol essa mesma presunção só se aplique a quem trabalha nas plataformas de entrega ou reparto, como se diz em castelhano. Agora, apesar de deixar esta margem de manobra para os Estados-membros, a diretiva é muito clara e está lá que apesar de ter esta margem de transposição, o que é certo é que tem de ser, e sublinho, uma presunção legal, ilidível e efetiva, citando o que está na diretiva. Por isso, esta presunção tem de facilitar a prova de que os trabalhadores de plataformas são trabalhadores por conta de outrem. Está lá, claramente, isso explícito na diretiva. A diretiva proíbe expressamente a utilização dessa presunção para dificultar a prova por parte das plataformas. E esta presunção aplicar-se-á tanto em processos administrativos como judiciais, de classificação de trabalhadores, mas não se aplicará em processos fiscais, penais ou de segurança social, exceto se a transposição assim o determinar. E por isso, os Estados-membros podem optar ou não por utilizar esta situação, mas pode dar origem, aquelas sombras que eu referi, a termos o risco de ser demasiado restrito e fragmentado entre as diferentes jurisdições. Por isso, também esta parte. Por outro lado, e isto creio que é muito importante referir-se, a diretiva é muito clara quanto à aplicabilidade da lei no tempo da presunção. Tem no artigo 5º, número 6, no artigo 5º, número 6, que a presunção que está prevista no artigo 5º só se aplica a partir da data que está prevista no artigo 5º, número 6, mas aplica-se. Ou seja, citando o que está no artigo 5º, número 6, e fazendo até de várias decisões a propósito da aplicabilidade do artigo 12A ou não a relações contratuais que foram estabelecidas antes da entrada em vigor do artigo 12A, ou seja, antes de 1 de maio de 2023. Ora, a diretiva, no artigo 5º, número 6, estabelece, e cito, no que diz respeito às relações contratuais que entraram em vigor antes de 2 de dezembro de 2026 e que estejam em vigor nessa data, a presunção legal prevista no presente artigo só é aplicável ao período iniciado a partir dessa data, mas aplica-se.
Ou seja, parece exatamente que o objetivo desta disposição é o de garantir que os períodos a partir da data em vigor da diretiva sejam declarados como períodos de emprego com base na presunção, mesmo que a relação, eu sublinho isto, tenha sido constituída antes, aqui na diretiva de 2 de dezembro de 2026, e parece-me que este aspecto é também muito importante. Por outro lado, também, aqui, estou a ver o tempo, esta parte de como podemos aplicar esta presunção, e atendendo aqui, se me permitirem só fazer aqui uma ligação com o artigo 12A do Código de Trabalho, nós temos esta presunção que me parece estar na parte da presunção, eventualmente na definição de plataforma, talvez não, mas na parte da presunção parece-me estar em conformidade quanto ao controle e direção, mas desde logo a questão de como deveremos interpretar esta mesma presunção, atendendo à nova realidade laboral. E, por isso, relacionado sempre com a noção de subordinação e, sublinho, atendendo que estamos perante uma presunção legal. Uma presunção legal, que é elidível, e, por isso, a mesma só pode ser elidida mediante prova em contrário e não mera contraprova. E isto parece-me muito importante. Porquê? Porque os tribunais deverão, então, ser exigentes e particularmente exigentes quanto a esta prova em contrário, não se bastando com a simples presença de elementos factuais que gerem dúvida na mente do julgador. A presunção legal serve precisamente para isso, para guiar o tribunal nos casos de dúvida, estabelecendo quem tem a seu favor ou a presunção escusa de provar o facto, em caso o contrato, que a ela conduz. E isto parece-me também muito importante. Ora, atendendo a este controle e direção que está previsto na diretiva, na prática, isso é muito importante, na prática, então, tem de aferir-se todos os aspectos. Por vezes, muitas vezes, o argumento invocado de que a liberdade do prestador da atividade pode poder aceitar ou recusar qualquer pedido de entrega ou de corrida ou de tarefa, que é essa a terminologia utilizada, ora, tem de ver se realmente o modus operandi das plataformas, da gestão algorítmica que elas utilizam, corresponde, no plano dos factos, àquilo que as plataformas dizem ser sua forma de ser. O tal controle e direção que a diretiva refere. Por outro lado, também temos de ter, o Sr. Procurador-Geral Adjunto terminou exatamente com isso, eu só vou fazer aqui uma referência, temos de ter muito aqui também em atenção as chamadas cláusulas de substituição. Quase todos os contratos de plataformas digitais têm esta cláusula de substituição lá inserida. Ora, o que é certo é que, e analisando até a jurisprudência nacional que nós temos nesta matéria, mas referindo também a alguma jurisprudência estrangeira, muito interessante, do Reino Unido, dos Países Baixos, até também do ordenamento jurídico belga, lembrando-me de várias decisões a esta matéria, mas olhando para a nacional, eu diria que, em algumas decisões que entenderam estarmos perante um contrato de prestação de serviço e não um contrato de trabalho, o verdadeiro game changer, se me permitirem assim, foi exatamente a existência de cláusulas de substituição. Num acórdão Tribunal da Relação de Évora particularmente decisivo, nas duas decisões mais recentes também do Tribunal da Relação de Évora, de 7 de novembro, pode ler-se mesmo por ser absolutamente incompatível com a existência de um contrato de trabalho. Destaca-se, e cito, que resultou demonstrado que o prestador pode fazer substituir no exercício de atividade por outro estafeta registado na plataforma. Ora, é aqui, e salvo o devido respeito, e que é muito, que não se concorda com esta argumentação, pois parece que é uma argumentação que está assente num equívoco que importa esclarecer e, diria, corrigir. Desde logo, ver se esta possibilidade é real, mas também atendendo à própria presunção que nós temos no artigo 12A, no número 1, a linha D, o Sr. Procurador-Geral Adjunto já referiu, mas eu gostaria aqui de só sublinhar que o próprio artigo 12A chama a atenção que a eventual existência de cláusulas de substituição é apenas uma
das características que tem de atender-se. Por isso, este é o ponto que urge sublinhar. Resulta da nossa lei que a possibilidade do prestador de atividade se fazer substituir não impede que, ainda assim, a lei presuma que exista um contrato de trabalho, para tanto bastante que se verifique outros índices e que depois não se consiga fazer a prova em contrário também. E, para além disso, parece-me que, e citando a mim e ao professor João Leal Amado, se me permitirem, que já foi citado, é metodologicamente errado assumir que, perante esta relação contratual, em que é dada ao prestador da atividade a possibilidade de se fazer substituir, a solução estaria encontrada como que num passe de mágica para resolver esta situação. E o artigo 12A, sublinho, está aqui para o demonstrar. Por outro lado, convém aferir na prática como é feita essa cláusula de substituição. É um direito? Ou é propor a substituição? É um genuíno direito de substituição? Pode ser apenas em determinados casos? É dentro da mesma plataforma? São tudo questões que têm de se aferir na prática. Daí o controle e direção que está na própria diretiva. Por outro lado, também eu queria aqui referir no tempo que tenho também, relativamente aos intermediários, esta caneta não é, por isso coloco ali, relativamente aos intermediários, a diretiva também não foi alheia à importância dos intermediários, que são muitas vezes colocados como entes de permeio entre a plataforma digital e quem trabalha nas plataformas digitais, para tentar afastar ali a eventual laboralidade, e por isso o artigo 3º da diretiva estabelece que a presunção de emprego pode ser invocada contra os intermediários. E importante também é o facto que a diretiva exige que os Estados-membros criem, e cito, mecanismos adequados que incluam, se for caso disso, sistemas de responsabilidade solidária. Embora esta disposição não chegue ao ponto de contornar a intermediação contratual e atribuir o papel de empregadores diretamente às plataformas, eu diria que ela levanta o véu da intermediação, embora deixe uma ampla margem de discricionariedade aos legisladores nacionais, permitindo a introdução de normas substantivas sobre esta intermediação laboral, ilícita. E nós temos o artigo 12A, número 8, consagra a responsabilidade solidária entre a plataforma digital e o intermediário. Por outro lado, quanto ao capítulo 3º, se o capítulo 2º, conforme eu disse, faz esta dicotomia tradicional entre trabalhadores subordinados e trabalhadores independentes, o capítulo 3º, conforme eu disse logo no início, trata todos. A gestão algorítmica abrange todos estes trabalhadores e vai mais além, faz progressos relativamente, eu diria, desde logo ao RGPD, ao Regulamento Geral sobre Proteção de Dados, mas também em relação ao Regulamento sobre Inteligência Artificial, que foi também recentemente aprovado e que na parte muito importante que se relaciona com as relações de trabalho, no artigo 6º, que remete para o anexo 3º, no número 4, que entrará em vigor no dia 2 de... Entrará em vigor, será porque tem aquela margem de os Estados-membros se adaptarem, mas nesta parte, 2 de fevereiro de 2025, está totalmente em vigor o Regulamento sobre a Inteligência Artificial. Ora, quanto a esta parte, conforme eu estava a dizer, desde logo, esta gestão algorítmica é a primeira tentativa de regulamentar os algoritmos no contexto do trabalho. Ao contrário do Regulamento sobre a Inteligência Artificial, não se baseia na autorregulação, mas impõe obrigações e proibições específicas às plataformas, e é um capítulo bastante ambicioso. Por outro lado, também aqui, a diretiva dá este passo em frente, apesar do âmbito de aplicação se limitar apenas a quem trabalha nas plataformas digitais, por isso eu referi a eventual possibilidade de virmos a ter uma diretiva mais geral sobre esta matéria. Ora, as disposições deste capítulo 3º, relativamente à gestão algorítmica, visam aumentar a transparência e exigir uma avaliação humana das decisões tomadas ou apoiadas, e eu sublinho esta parte, ou apoiadas por sistemas automatizados de tomada de decisões, porque é exatamente aqui
que vai bem mais além do que o Regulamento Geral de Proteção de Dados Pessoais. Ou seja, a diretiva, como eu disse, visa aumentar desde logo a transparência na utilização de algoritmos por plataformas, assegurando o acompanhamento humano em todas as fases. A ideia central, que já está também no Regulamento sobre a Inteligência Artificial, é verdade, mas aqui especificamente nas relações laborais, é do ser humano no comando. As decisões finais serem tomadas por um ser humano e não por uma máquina. Claro que existe formação, e é necessário uma formação, aliás, que está no artigo 4º do RIA, do Regulamento sobre a Inteligência Artificial. Ora, então, temos o artigo 10º a consagrar exatamente a supervisão humana, sistemas automatizados. Temos o artigo 11º a tratar da revisão humana e, repito, aplicando a todos, trabalhadores, subordinados, mas também verdadeiros independentes. E, no fundo, ele reflete, eu diria, a necessidade urgente, outros autores também utilizaram esta expressão, de serem abordadas as limitações do RGPD nas relações de trabalho. O RGPD foi muito positivo, mas não é um regulamento especificamente laboral. E por isso tem ali algumas exceções que abrem, por assim dizer, a possibilidade de escapar-se nesta nova era de utilização da inteligência artificial nas relações de trabalho. Desde logo, o artigo 7º. O artigo 7º da diretiva recapitula e alarga as proibições relativas ao tratamento de quaisquer dados pessoais para obter informação como a origem racial ou étnica, o estatuto migratório, as opiniões políticas, as convicções religiosas ou filosóficas, a deficiência, o estado de saúde, incluindo a doença crónica, o estado sorológico, VIH e etc, muito mais. Embora nós pudéssemos dizer, bom, o RGPD, o Regulamento Geral de Proteção de Dados, no artigo 9º, trata da especial categoria de dados pessoais, que muitas vezes referimos como dados pessoais sensíveis, tem lá a proibição de tratamento, mas depois tem muitas exceções. E tem exceções relacionadas com a relação de trabalho, desde logo no número 2, a linha B, que podem minar aqui esta proteção desta especial categoria de dados. Ora, a diretiva, não. A diretiva tem uma posição decisivamente mais ampla, uma vez que o número 3 do artigo 7º especifica que essas proibições rigorosas, estas que eu referi, se aplicam aos sistemas que afetam as pessoas que executam trabalho de plataforma de alguma forma. Ou seja, é exatamente esta a terminologia muito mais abrangente. Também, por outro lado, vai mais além do artigo 22º do RGPD, que proíbe decisões totalmente automatizadas. Ora, aqui, a diretiva, e isto é muito importante nas relações laborais, a diretiva proíbe decisões totalmente automatizadas, mas também semi-automatizadas. Vai muito mais além, obrigando aqui que tenhamos o ser humano no comando, nos termos do artigo 10º, número 5. Também para a proteção de segurança e saúde dos trabalhadores, mas aqui especificamente só para trabalhadores subordinados, não percebo muito bem porquê, mas a diretiva introduz uma proibição de sistemas automatizados que exerçam pressão indevida sobre os trabalhadores ou que criem riscos para a sua segurança e saúde física e mental, nos termos do artigo 12º, número 3. Também, e isto é bastante importante, a diretiva exige que as plataformas justifiquem as decisões, devem fornecer uma explicação para qualquer, eu sublinho, qualquer decisão tomada ou apoiada por um sistema automatizado de tomada de decisões sem demora injustificada, numa linguagem clara e simples. E isto abrange um vasto leque de decisões que afetam a relação contratual, desde a suspensão ou a cessação da conta, à recusa de pagamento, alterações do estatuto profissional e também o direito de obter, retificar essas mesmas decisões por um ser humano. Também cria canais de comunicação para as pessoas que trabalham nas plataformas, porque obriga as plataformas digitais a criarem estes canais de comunicação diretamente com as pessoas que trabalham nas plataformas digitais. E há vários artigos que têm estabelecido prerrogativas para os representantes dos trabalhadores. Por isso, aqui, e para concluir, nos últimos 30 segundos que tenho, olhando para o relógio, eu diria que a diretiva relativa à melhoria das condições de trabalho nas plataformas digitais é um bom início, sem dúvida, de regulamentação do trabalho nas plataformas, mas, se me permitirem, a diretiva será o que fizerem dela.
ou seja, a forma como vai ser transposta nos vários Estados-membros, sobretudo relativamente à parte da presunção e, mais ainda, quanto à interpretação do conceito de subordinação, parece-nos ser verdadeiramente o ponto essencial aqui que deve ser atendido. A diretiva valerá pouco se continuarmos a olhar para as formas de trabalho digital com uma visão desadequada e, em alguns casos, eu diria mesmo anacrónica da realidade. E o artigo 12A parece-me que está aqui em conformidade, mas eu diria, sobretudo, que não podemos ficar reféns do paradigma da sociedade industrial, em que todos os aspectos da prestação laboral eram determinados pela entidade empregadora ou pelos superiores hierárquicos do trabalhador. Hoje temos uma gestão algorítmica muito mais intrusiva, em alguns casos, e cada vez mais usada. Por isso nós temos de fazer uma interpretação atualista dos factos que indiquem controle e direção. E isto parece ter de ser feito à luz, mas à luz digital e não à luz do candeeiro a petróleo. E avaliar em concreto, não apenas com base em cláusulas contratuais, que podem não ter qualquer utilização na prática. Por outro lado, o capítulo sobre a gestão algorítmica, conforme eu disse, me parece muito positivo. Espero que avancemos para uma diretiva relativa, então, à gestão algorítmica nas relações de trabalho em geral, e era isto que queria trazer, agradecendo muito a vossa atenção. Muito obrigada.